Bom, gente, então agora a gente vai iniciar a revisão da primeira semana do PET de Química, né? Do primeiro ano do ensino médio. Então, eu sou a Vanessa, professora da Escola Estadual Bernardo Vasconcelos. Então, vamos iniciar? Então, a nossa unidade temática são as propriedades materiais. O objetivo de conhecimento é as propriedades específicas da matéria. E essa habilidade inicial dessa primeira semana, então, é falar um pouco sobre propriedade física, solubilidade. Então, vamos lá? Bom, inicialmente, os conceitos básicos, a gente primeiro tem que entender sobre substância pura. Então, substância pura é a substância ou composto formado exclusivamente por partículas, moléculas ou aglomerados quimicamente iguais. Então, essa imagem aqui, gente, é do livro didático da editora Positivo, da coleção Vivar. E aqui vai mostrar bem direitinho, então, o que é uma substância pura, né? Não está falando, então, que é uma molécula ou aglomerados quimicamente iguais. Se a gente vê assim, nesse canto aqui esquerdo, a gente vê a molécula, a água. Então, ela é formada pela molécula H2O, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, com toda a sua extensão, as moléculas, as representações gráficas de moléculas são iguaizinhos, tá? Então, significa que aqui tem água pura. Gente, o que a gente não pode confundir é que aquela água que está na torneira, água mineral, essa água não é água pura, tá? A água pura, ela é um composto que ela é separado, ela sofre um processo para poder, então, ficar separado, certo? Então, no caso, a água pura é a água destilada. E o oxigênio, que também emociona o O2, né, a substância simples. E também está mostrando aqui as imagens, as moléculas, todas iguais em sua extensão, certo? Então é isso. Então, uma substância pura, como a gente vê no modelo microscópico, a gente consegue ver, então, em toda a sua extensão, o mesmo tipo de molécula, certo? Então, elas são quimicamente iguais. Válido lembrar que é muito difícil encontrar substância pura na natureza. Em geral, elas são produzidas em laboratório por processo de fracionamento de mistura ou métodos de purificação. No caso da água, né, ela sofre uma destilação, né, para ela virar então a água destilada. Qualquer fração dessa substância apresenta a mesma característica que as demais, sempre igual à da própria substância. Então, quando a substância ela é pura, qualquer fração que eu pegue dessa substância, ela vai estar igual. Então, se eu pego uma água pura, ou seja, uma água destilada, qualquer porção que eu vou analisar dela vai ter sempre a mesma coisa. Ela vai ter sempre a própria substância. Bom, mistura. Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras chamadas componentes. E aqui, gente, o que vocês podem observar nessa imagem, também tirada do livro didático da editora Positivo, coleção Vivar, que na representação microscópica a gente consegue ver moléculas diferentes. Então, aqui, ó, a primeira imagem, né, é o álcool comercial, certo? Então, o álcool comercial ele é uma mistura de álcool e água. Dependendo da sua porcentagem, vai ter mais água ou menos água. Por exemplo, o álcool 98%, por exemplo, ele tem 2% de água. O álcool 70% tem 30% de água. Então, a molécula de água é aquela molécula que está com desenho igual a da primeira representação que eu coloquei para vocês, né? E a molécula do lado aqui é do álcool, que é essa maior aqui, né? Então, a gente vê assim, ó, aqui que a gente tem várias moléculas de álcool e uma moléculazinha de água aqui. Então, significa que não está tudo igual na sua extensão. Então, ela não é uma substância pura, e sim uma mistura. Aqui, gente, tem o ar puro. O ar puro, então, significa que nesse ar ele não tem a representação microscópica do ar, sem partículas de poluição, né? Então, aqui a gente vai ver que tem moléculas de oxigênio, representado pela bolinha vermelha, moléculas de nitrogênio, certo? Então, o ar puro, ele vai ser uma mistura de oxigênio, cerca de 20%, e nitrogênio, 80% aproximadamente.
As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto as misturas heterogêneas podem apresentar duas ou mais fases. Então, o que é fase? É o aspecto visual. Então, aquela que é uma mistura homogênea, ela vai ter um aspecto só, um aspecto único em toda a sua extensão. Já a mistura heterogênea, ela vai ter mais de um aspecto visual, certo? Então, fase é cada porção que apresenta um aspecto visual uniforme. Existe uma diferença entre solução e composto. As soluções não têm composição fixa, como os compostos, ou seja, as quantidades de cada elemento presente nas soluções podem variar e estar em qualquer proporção. Então, as soluções eu posso encontrar em qualquer proporção. Então, se eu tenho uma solução aquosa de NaCl, por exemplo, então vou ter água e sal, né? O NaCl é o sal, né? E é o famoso sal de cozinha. Então, eu posso ter, então, várias proporções. Eu posso ter a 10%, a 20% e assim por diante. Exemplos de mistura homogêneas. As águas salgadas, o ar apresentam uma única fase. A água do mar contém, além de água, uma quantidade enorme de sais minerais. O ar é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Então, aqui eu acabei de falar e citar, então, dois exemplos de misturas homogêneas, né? Que então são a água do mar, né? E o ar. E aqui nessa figura eu tenho a água, né? Aqui eu considero, gente, a água pura, mais o etanol, né? São substâncias simples, aqui pelas moléculas você vai ver, ó, substâncias puras, aliás, que nas moléculas você vai visualizar substâncias puras, né? Água e o álcool. No caso, eu falei que aquele álcool que eu mostrei naquela imagem anterior, ele não era um álcool puro, né? Você viu uma molécula de água. Agora, na representação aqui, a água é uma água pura, água destilada. E o álcool puro também, então álcool anidro. E aqui, depois da setinha, a mistura de álcool e água, eu vou então ter uma mistura de álcool e água, né? E aí, pelas moléculas, a gente consegue visualizar, né? A representação molecular, a gente consegue visualizar, então, as moléculas e tudo mais. Mas, se a gente for olhar macroscopicamente, a mistura de álcool e água tem um aspecto único. Então, ela é uma mistura homogênea. Você não visualiza nenhum aspecto além disso, certo? Exemplos de misturas heterogêneas. Água e óleo, granito. A água e o óleo não se misturam, sendo assim é uma substância que apresenta duas fases. Cada uma é composta de uma substância diferente. Um minutinho, né? O granito é uma pedra cuja composição é feita por uma mistura heterogênea de quartzo, feldspato e mica. Podemos ver pela diferença na cor da pedra. Então, gente, aqui a gente tem, aqui embaixo eu tenho outros exemplos um pouquinho diferentes do que foi ditado em cima. Aqui em cima, então, o que está escrito aqui, a gente, de exemplo, água com óleo, né? Ela vai fazer uma mistura heterogênea, então a gente consegue visualizar a água embaixo e o óleo em cima, né? Bem separadinho, né? E a gente também tem outro exemplo, né? Que é o granito, né? Então, o granito, se você vai olhar a pedrinha de granito, você vai conseguir visualizar diversas cores diferentes ali, né? Então, o que compõe ele é o feldspato, a mica e o quartzo, né? Agora, aqui embaixo na gravura, eu já tenho outros exemplos. Tem a água e a areia, então a gente visualiza duas fases, né? A água em cima e a areia embaixo, né? Duas fases, uma sólida e outra líquida, né? Eu tenho a mistura do óleo com vinagre, que são dois líquidos immiscíveis, certo? Immiscíveis são aqueles que não se misturam, certo? E aqui embaixo eu tenho cubos, que é ao lado, né? Cubos de gelo e areia, né? São duas fases, né? Dividida, embora a areia e
e a pedra de gelo está dividida em várias partes, mas ela representa uma única fase, a pedra de gelo, e uma única fase também a areia, tá? Bom, é isso. Esse é o resumo, né? Então, é o apanhado geral da primeira semana do PET de química.